agora descobrindo o autismo. Para quem já descobriu e já está encaminhando as crianças para a escola, para, né, para sua vida aí de adolescente. E tem os filmes que começam criança, depois já vira adolescente, depois já vira adulto, e cada um ensina uma coisa diferente para a gente. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou começar pelo da criança pequena. O nome, título, tá? Depois vocês pesquisam. Se não tiver na Netflix ainda, tá no YouTube, deve ter, tá bom? É Meu Filho, Meu Mundo. Esse filme é simplesmente incrível, maravilhoso. Ele se passa numa época um pouco mais antiga, onde tinha menos informação sobre o autismo, né? Onde as clínicas faziam algumas intervenções. Hoje, com certeza, a gente jamais deixaria as nossas crianças lá, né? E esse casal, que são os pais dessa criança, eles vão nessa clínica, vão procurar ajuda. O menino ainda é pequeno na época, tinha 1 aninho e pouco, e as clínicas já o rejeitam por vários motivos, né? Hoje a gente ainda tem umas coisinhas assim, em lugares que a gente vai procurar ajuda, mas acaba sendo é, diferente, digamos, né? Então eles vão atrás da ajuda e quando chega na clínica, o médico fala para ele que não pode atender aquela criança daquele tamanho, porque só a partir de 3 anos. E o menino tem 1 ano e pouquinho. E uma outra médica fala que não aceita fazer o tratamento com o menino naquela clínica porque ele ainda não tem o controle dos esfíncteres, né? Que ainda faz xixi, ainda usa fralda. E ele sai pela clínica, vê lá um pouquinho do que aquela clínica oferece de tratamento e eles decidem dar uma fugidinha pelas clínicas para ver algumas coisas depois de que o médico falou para eles que os leigos não entendem bem as partes, como que eu vou falar? Burocrática, né? Do tratamento do autismo. E, nossa, deixa os pais totalmente assim, sem chão mesmo, desesperados, de que a criança não tem jeito, de que isso, que aquilo, que não vai acontecer, não vai acontecer aquilo. Quando eles voltam para casa, que é uma família que tem 3 filhos, e esse autista é o menorzinho. E os pais resolvem que vão fazer a intervenção eles mesmos, né? Para não perder tempo, igual os médicos queriam. Então, essa mãe, ela começa a se dedicar totalmente a essa criança, a acessar essa criança. E, gente, o menino tem todos os níveis de autismo tem naquela criança, tudo de autismo tem nela. E é muito fofo porque ela é simplesmente o Davi branco. O Davi é preto, o menino é branco, mas ele faz igualzinho o Davi, idêntico. Então, quando eu comecei a ver que eu já tinha o Davi, comecei a ver esse filme, eu me identifiquei imediatamente com toda a situação que estava acontecendo na casa e comecei a fazer algo parecido. Então, nas minhas lives anteriores, eu costumo falar que você precisa fazer pergunta para sua criança. Como sua criança ainda não é verbal, existem outras formas de fazer pergunta. Perguntar para ele por que que ele faz aquilo. E como a criança não responde, a única forma de você saber é você fazendo junto. É você se aproximando da sua criança e tentando fazer algo que ela está fazendo, para ver se você sente o que ela está sentindo e por que que ela repete tanto aquilo. E isso essa mãe faz. Então, essa mãe, ela começa a ficar, ela e o pai, eles começam a fotografar tudo que o menino faz, né? Que naquela época não tinha filmadora, né? Acredito. E eles começam a fotografar e a mãe vai tirando nota, depois um vai fazendo uma coisa, outro outro. E o menino só no mundo dele mesmo, totalmente esquecido lá, e eles não desistem de acessar o filho. E vai, e tenta, aí vai um pouquinho, daqui a pouco regride de novo, e ela tenta, fala que vai desistir, chora e passa por tudo isso que a gente passa até hoje, porque foi novo para eles, é novo para toda mãe que chega, tá? Não interessa em que época, sempre vai ser novo a chegada de uma criança autista na família, a não ser que já tenha outros casos, né, na mesma família, então a família já passou por aquilo e tá passando de novo, mas para a primeira é tudo igual, tá, gente? Cada família vai entender e vai tentar é, solucionar não é bem a palavra, né? Mas vai tentar vivenciar aquela experiência nova de uma forma. E cada família resolve fazer do jeito melhor que podem, né? Alguns choram mais, outros menos, alguns tentam não mostrar a criança, outros já mostram de vez a criança, e por aí vai, cada um vai tentando
incluir essa criança na família da melhor forma possível e você vê que todas sofrem bastante. As crianças da casa sofrem, cada um acha que a culpa é de si e não é culpa de ninguém, né? Então, essa família deixa claro para as outras crianças que não é culpa delas, não é culpa do pai, não é culpa da mãe e que todos vão trabalhar junto para ajudar essa criança. Então, o filme se passa tudo nisso, a família inteira imitando a criança. Eu já ouvi gente falando para outras crianças que não podem imitar o que o Davi faz. E eu discordo, né? O Davi é uma criança. Licença, pergunta, mas por que você cuida do Davi e não a mãe? Oi, Sônia, boa noite, meu bem, tudo bem? Ô, Sônia, isso foi uma escolha nossa, tá? A gente preferiu ficar com o Davi. A gente consegue dar um suporte melhor para ele do que a mãe dele, né, no momento. E ela decidiu que não queria morar junto com a gente, com a criança. Então, ela mora na casa dela e a gente mora na nossa casa e tá tudo bem, tá bom? E a gente ama demais o Davi, e agora, quando ela quiser ficar com o Davi, ela vem, mas ela só não leva. Mas ela vem, ela fica aqui com ele e tal, passeia com ele, ela aparece, tá bom? Os dois se dão bem, mas ele mora com a gente mesmo. Ok, meu amor? E aí, gente, voltando, essa família, ela lida desse jeito com a criança, e depois, no decorrer do filme, você vai ver que tudo vai acontecendo muito que natural. Tipo, a família aceitou aquilo, né, como novo, não ficou muito presa ao que os médicos falavam, né, já que naquela época tinha bem menos profissional, né. Logo no início, a menina começa a procurar lá as clínicas, tudo bem longe, aí eu tava pensando, nossa, hoje também é assim, tudo bem longe. Obrigada, Sônia, obrigada. Ai, a gente é muito feliz com ele, né, a gente aprende bastante coisa e conhece bastante gente. E a gente cresce muito junto com ele. E eu tento fazer a maioria das coisas que o Davi faz, eu tento fazer junto para que eu sinta o que ele sente e o compreenda melhor, né? Do que ficar puxando, não vai fazer isso, não sei o que, vai sujar, vai isso, vai aquilo. Eu prefiro ficar junto com ele, fazendo as coisinhas com ele. Então, essa família, ela faz isso. Ela inclui a criança e ela não fica sofrendo tanto assim pela rejeição, né? Porque a partir do momento que você vê que a criança que é sua e que você quer o melhor para ela, a opinião alheia de quem não vai te ajudar não deve contar muito. Então, isso me ajudou bastante. Então, eu fiquei com o Davi e tá tudo bem com ele tá aprendendo bastante coisa, tá indo no caminho certo. Tá fazendo terapia, tá indo pra escola, tá uma maravilha. Esse é o Meu Filho, Meu Mundo, gente. É muito legal esse filme, ele é antigo, tá? Tem aquele som de antigo mesmo. A imagem também não é nenhuma 4D, a não ser que já tenha, né, surgido uma versão nova. Oi, tem uma neta autista, às vezes ela é difícil de lidar, mas ela é muito amorosa. Então, Maria, é porque a gente está acostumado com crianças que têm medo da gente e que tentam e que nos obedece por medo, entendeu? Tipo assim, você fala uma coisa, a criança vai lá e você faz uma ameaçinha básica, a criança já faz o que você quer para poder não apanhar de você ou não sofrer nenhum tipo de privação, né, que os adultos costumam fazer com as crianças. Não vai fazer tal coisa, não vai ganhar tal coisa, não vai não sei o quê. Tal dia de botar lugar você não vai, você não se comportar assim. E a criança autista, ela não se incomoda, então ela é muito natural, ela é muito sincera e ela põe mesmo para fora tudo que ela o que ela tá sentindo ali, ela vai colocando, entendeu? Ela não vai filtrar para te falar, para te agradar. E também ela não vai fazer nada pra te irritar. A gente pensa que sim, mas não, ela só tá fazendo as coisinhas dela. Então, é um outro filme que vai ajudar bastante vocês com isso, principalmente você, Maria, que tá com essa pequena aí dando trabalho pra você. Eles são maravilhosos. Com o autista é assim, ou você amadurece seu espírito ou você surta de vez o cabeção. Então vamos amadurecer o espírito, procurando alternativas para ajudá-los, tá? Então, ó, tem um filme que é muito, muito, muito legal que se chama Missão Especial, Uma Viagem Inesperada. Esse filme se inicia com uma mãe com as crianças já de 4 para 5 anos, são gêmeos, tá? E um tem bastante ecolalia e o outro não fala absolutamente nada. E essa mãe, ela já foi abandonada pelo pai das crianças
e depois ela arruma um outro companheiro que, quando ela descobre que as crianças têm autismo, que ela procura e procura e fuça, né, nas clínicas, em médico, em médico, em médico, até que ela encontra um grupo de médicos que analisa a criança, faz os testes ali na hora. Eu achei muito legal esse, porque eles colocam as crianças ali para brincar e eles vão tomando nota, chama a mãe participa disso, e dali a mãe já sai sabendo o que as crianças têm, porque ela estava sofrendo bastante com essa indecisão do que aqueles meninos tinham na escola. Eles sofriam bastante bullying, ninguém queria brincar com eles atrapalhavam com as ecolalias, repetindo tudo que a professora falava. E essa mãe resolve colocar os meninos na escola, eles começam a estudar e a escola chama porque acha que os meninos estão sendo abusados em casa e tal, pelo comportamento inadequado, pelo isolamento que eles ficam, né? Que eles preferem ficar sozinhos. Então a sala toda de um lado fazendo os projetinhos lá e ela e as duas crianças, uma fazendo suas ecolalias e a outra tentando fazer alguma coisa lá sozinho também, em movimento repetitivo. E aí, o que é que essa mãe faz? O diretor chama, vai conversar com ela, ela tenta fugir assim, né? Tipo, dando uma de que não tá entendendo nada, mas chega uma hora que ela é chamada mesmo para uma reunião e o conselho escolar coloca isso na frente dela, de que acha que a criança pode estar sofrendo algum abuso, vai e pergunta se ela tem namorado, se não sei o que, essas coisas. Aí ela fala que as crianças são autistas, né? E aí, eu fico olhando aqui para ver se o pessoal tá falando alguma coisa. Oi, Dilminha aqui no Instagram, boa noite, tudo bem? Eronildes também, Marcelinho Matias. E aqui no TikTok um monte de gente legal, cada um mais maravilhoso do que o outro também, e eu não consigo falar o nome de todos, mas boa noite, sejam todos bem-vindos, viu? Essa mãe, ela vai nessa reunião, de lá dessa reunião, o conselho da escola não quer mais as crianças estudando lá, sugerem que ela coloque as crianças numa instituição preparada, específica e tal, para que eles vivenciem experiências com pessoas iguais a eles, né, autistas, que não atrapalhe as crianças. Isso é muito vivenciado hoje ainda, né, nas escolas, não precisa nem ir longe, que o pessoal ainda pensa dessa forma, que as crianças atrapalham, que isso e que aquilo. E aí, o que é que essa mãe faz? Ela, que é nos Estados Unidos, né, que se passa, ela faz lá uma carta tal e faz com que a escola entenda que foi um advogado que mandou e tal, porque ela não tinha dinheiro para pagar advogado, então ela fez isso. E eu acho que lá pode fazer essas coisas. Eu acho que aqui tem que ser um negócio mais legalizado mesmo, né? Eu não sei mexer com essas coisas assim sem ter um profissional ali me orientando, não. Mas ela trabalhava com seguro, com essas coisas assim, então ela fez, levou e acabou dando tudo certo. A escola, além de aceitar as crianças, mandaram um profissional para fazer um acompanhamento na casa da família. E isso ajudou demais, porque o cara foi muito legal com as crianças, ele entendeu como, entendia bem como trabalhava com as crianças autistas e acabou fazendo amizade, e ficou tudo bem. Ele era um AT, né? Que é o terapeuta. Meu Deus, sumiu. Tá, é o profissional que vai na casa da pessoa, tá, gente? Eu sei o nome, mas agora sumiu e sinto muito. Então ela acabou conhecendo esse cara, se foi pra lá, ajudou bastante. Os meninos começaram a falar mais, a balbuciar mais, a dar mais sentido para as coisas, e aí ficou tudo bem. Ela teve outro problema que a gente tem até hoje também, que é arrumar alguém para ficar com a criança, para trabalhar na casa, ou trabalhar de babá, fazer alguma coisa assim. E ela ligou para centenas de pessoas, e quando falava que as crianças tinham deficiência, ninguém queria. E depois ela acabou conhecendo uma moça, né? Também numas ligações dessa, foi lá e, mano, fechou. Porque quando a moça entrou na casa, um dos meninos foi lá e tocou no rosto da moça. E pra gente que tem criança autista, a gente sabe que isso é um ok, você é bem-vinda aqui, né? Então ela conseguiu essa moça, ela conseguiu o rapaz para ajudar com os filhos dela em casa, ela conseguiu tudo que ela lutou muito, ela conseguiu, né? O outro companheiro dela foi embora, falou que não tinha que ficar com as crianças. Então esse filme é muito bom também. Ele não é muito longo, dá pra ver rapidinho e você pega bastante coisa. Essa mãe, ela dá bastante dica, assim, de... Ela fazendo o filme, né? Você vai pegando, assim, as experiências dela e vai ficar tudo bem. E os meninos crescem, cada um tem um talento. Mas você vê que ela
Tenha paciência, tipo, ela muda de casa, as crianças não querem entrar logo de cara na casa, ela não puxa, ela não empurra, ela não grita, ela dá um tempo pra eles, ok, vamos esperar um pouquinho e tal. E eu ajo dessa forma com o Davi, tá? Então eu pego tudo que as mães dos filmes faziam e que provavelmente deu certo, porque deu tudo certo com os meninos, e eu acho assim com o Davi e está dando muito certo. O Davi raramente tem crise, o Davi raramente tem movimento disruptivo, tá uma maravilha, porque eu tô seguindo esses passinhos assim de mães desses filmes legais que deram certo no filme, né? E vale muito a pena assistir. Tem um outro que aí já é o do adulto. O nome do filme é O Contador. Esse O Contador, ao contrário das outras mães que foram abandonadas pelo parceiro, a mãe abandona, né? Então fica assim, nossa, a mãe abandonou, meu Deus. Mas quando foi o pai que abandonou, né? Vários casos, todo mundo acha normal, mas quando é a mãe que fica com medo também, assustada, ou sei lá, o que sei que acontece, que a pessoa abandona o parceiro com a criança e vai embora, aceitam mais quando é o pai que vai embora do que quando é a mãe. E essa mãe, ela vai embora, ela casa com outra pessoa, vai viver a vida dela, e os meninos ficam com o pai, que são dois irmãos. Um é autista e o outro não. Esse pai procura ajuda numa clínica e tal, aí lá tem vários tipos de níveis de autismo, né? E acaba criando essas crianças sozinho, sem a mãe. Aí ele resolve criar do jeito dele. Não vou contar tudo porque o filme é muito maravilhoso, vocês precisam assistir, tá bom? Depois me contem o que acharam. Mas Maria Ruda, ela começou a andar, mas não fala. Ah, mas ela tem quantos anos, Maria? Começou a andar, mas não fala ainda? Tem quantos aninhos? Eu esqueci quantos anos ela tinha que você falou. Hum, quando der, você me responde, tá bom? Se não fala ainda, dependendo da idade, já entra aí num 3 de suporte, né? Que precisa de ajuda e de bastante compreensão e paciência em casa, né? A gente precisa evitar ficar achando que a criança faz fazendo aquilo. Se aproxima da criança e tenta ver o que que a criança está tentando falar com a gente, o que é que ela está tentando dizer. Porque se é difícil para a gente entender, é muito mais difícil para elas se explicarem, já que ela não tem a verbalização, já que a linguagem dela é toda comprometida, né? A minha criança, por exemplo, ela ainda não aponta para as coisas assim bem assertivamente, né? Ela ainda não estende a mãozinha para pedir. Então, o Davi ele está desenvolvendo o jeito dele se comunicar bem dele, que tipo, o jeito do Davi ser, o jeito dele pedir as coisas, a gente já entende, mas os outros fora não. Entendeu? Ele tem uma emergência, não apontar, então ele só toca assim, ele dá tchau assim, e ainda tá aprendendo, ele não dá tchau com a mãozinha, nem assim, que tem criança que dá tchau assim, né? Virado. Mas a gente precisa ver o que está acontecendo com a criança para poder a gente ajudá-los, né? Da melhor forma. E, gente, ela tem 2 anos. Ah, 2 anos. Ela começou a andar agora só? Ai, menina, eu tô acostumada assim com o Davi porque ele começou a andar com 11 meses. O atraso dele não é motor, né? Mas como o cognitivo dele é bem atrasado, ele tem esses atrasos de linguagem corporal também, né? Então ele tem dificuldade no apontar, ele tem dificuldade no pedir, ele tem dificuldade no dar, na comunicação em geral, mesmo com o corpo ele tem dificuldade e a gente fica bem perto dele assim para poder a gente pegar rapidinho o que ele tá solicitando, né? Pra gente atender as demandas dele. A gente não é assim, nossa, pediu na hora, atendeu. É dependendo da demanda que ele tá pedindo, né? Cíntia, meu Tiaguinho de 7 anos consegue se comunicar, mas ainda há dificuldades. Menina, a gente tá correndo com isso também, porque o Davi já tem 6 anos, né? Ele ainda não fala nada, até ecolalia ele tem pouca ecolalia. Então, ele não verbaliza quase nada mesmo, sim, diálogo nenhum, né? Praticamente zero. E a gente tá correndo com tudo que a gente pode para que ele desenvolva o máximo que ele puder, né? Aproveitar o máximo do potencial dele, para que ele evolua até ele entrar aí nessas idadezinhas mais críticas, que é depois dos 8 anos, né? Mas infelizmente não está em nosso alcance, porque se tivesse, é claro que ele já estaria falando, né? Não teria nenhum tipo de dificuldade que ele tem, que ele apresenta bastante. Mas a gente está dando o suporte que ele precisa, tenho certeza que vocês também, né? O amor que a gente tem por essas crianças é
bem grande, é bem incrível, né? Infelizmente tem algumas mãezinhas por aí que não aguentam ficar tão só, porque o pessoal abandona mesmo, né? As famílias não entendem que aquela criança precisa daquele suporte 24 horas, aí não entende porque a mãe não trabalha, aí não entende não sei o que, não sei o que, e aí as mãezinhas acabam perdendo o controle de algumas situações e acaba ficando bem, bem ruim, né? O que já é difícil acaba ficando impossível, inviável. E aí, gente, vocês em casa tentem dar o suporte para as mamães, tá bom? Para os papais. E volto a dizer, não é só a mãe que tem que cuidar, é quem estiver bem, mentalmente, fisicamente, tá? Porque a pessoa não pode ouvir uma mãe de uma criança autista se alterar, que, nossa, mas coitado do menino, não entende nada. Gente, nós somos pessoas, nós somos seres humanos, a gente se altera, sabe? Tudo em nossa volta nos altera. A gente tenta controlar o máximo que dá para poupar a nossa criança, mas a sociedade não colabora, né? Às vezes a gente sai e volta super chateado, constrangido, frustrado por uma coisa que a pessoa. Bastava a pessoa falar um ok, ou tá bom, ou pode, sabe assim? E a pessoa não fala, dificulta o máximo possível e a gente volta pra casa assim desse jeito. Ai, Deus. Ai, aqui chegou. Vem, vem, vem cá. Davi, vem falar um oi. Ah, ah, falar um oi, pessoal, aqui, olha. Fala oi, gente. Olha lá, ó. Olha que tanta gente vai falar com você, meu amor. É, muita gente vai falar com você. Ah, no meu óculos não pode, tá bom? Ok? E o meu batom também não, vai sujar sua mão de batom. Vai sujar sua mão. O que você quer? O que você quer? Fala oi, pessoal. Fala oi, gente. Eu sou o Davi. Sigam a gente também no YouTube, que agora a gente tem canal lá. Acho que amanhã a gente já consegue fazer uma live ao vivo, também pelo YouTube, tá? No mesmo horário. Vamos fazer simultâneo, né, Davi? Hã? Lindeza. Pessoal, isso aqui que o Davi fica fazendo em mim, todas as lives, é uma estereotipia dele. E eu já identifico que é quando ele quer minha atenção só para ele, né? Como eu já estou aqui há um tempinho e ele tá brincando lá na sala, ele fica com ciúminho e quer que eu vá ficar com ele. Ele me bagunça toda, tá bom? Todo lugar que a gente vai, que eu começo a conversar com alguém, e eu converso bastante, tá? Ele fica assim. Aí, isso ele quer dizer o quê? Tá bom, né? Você já falou muito, vamos. Mas aí eu não saio correndo atrás dele porque o mundo não gira todo em volta dele, né? Então ele precisa aprender a esperar, precisa aprender a respeitar que a pessoa tá falando com a outra e ele precisa dar esse tempinho também para a pessoa, né? A Maria, ela é prematura de 8 meses. A médica disse que só vamos saber com qual sequela ela vai ficar. Nossa. Hum. Olha, eu não sei, né? Assim, Maria, o que te dizer em relação à opinião dessa médica, porque é uma médica que está falando, né? E eu sou só a avó do Davi, eu não estudei medicina, mas é sempre bom uma segunda opinião, né? Se você puder contatar outros profissionais também para te orientar sobre isso. E independente de ser prematuro ou não, precisa, né, das intervenções, precisa do estímulo em casa todo o tempo. E eles funcionam muito, muito melhor quando o estímulo é de baixo tom, que você tá perto, sabe? Eu não te conheço direito, quer dizer, não te conheço, não sei como que vocês agem com a criança, mas tem gente que tem a mania de falar um pouco mais alto, achando que a criança tem algum tipo de surdez, a menos que seja comprovado que ela tem esse tipo de surdez e que você precisa falar um pouco mais alto com ela, fala em tom baixo, mantendo sempre a calma, mesmo quando o Davi faz tudo isso aqui comigo, que ele me bagunça. Isso aqui foi nada, tá, gente? De repente, às vezes ele puxa meu cabelo, faz assim, faz assim. Até cortei porque ele puxava o cabelo lá longe, arrancava um monte de cabelo. Aí eu preferi cortar, né, para poder ficar mais prático para cuidar dele e me estressar menos com ele, porque um puxão de cabelo dele dói, né? Enrola meu cabelo todo e me deixa toda zoada. E eu prefiro um cabelo mais curto para poder eu cuidar da vidinha dele assim com mais leveza, né? Do que ficar me estressando por causa de cabelo. Então, a gente não pode fazer nada para prejudicar a criança, mas a gente pode fazer algo com a gente para deixar leve, para deixar um pouco mais tranquila a nossa vivência com eles, entende? Então, por exemplo, ó, eu fazia luzes no cabelo e meu cabelo estava longo. Só que o Davi agora faz natação. O que é que eu fiz? Cortei o cabelo e tô deixando, como vocês podem ver, né? A minha raiz já tá bem grande. Eu tô deixando tirar as luzes
porque não tem como um cabelo loiro, do jeito que eu gosto, bem loiro, assim, aguentar tanto a piscina, gente. E ele precisa aprender a nadar, ele precisa aprender a respirar, ele precisa fazer um monte de coisa que a natação que vai proporcionar pra ele, entendeu? E o meu cabelo longo não vai proporcionar nada pra ele, a não ser estresse dele estar puxando pra lá e pra cá, arrancando meu cabelo e a piscina ressecando meu cabelo todo. Então eu vou dar esse tempinho para o meu cabelo, em prol de eu ajudar melhor o Davi e me estressar menos. Então eu vou eliminando coisa que me estressa para cuidar dele melhor, né? Então quem não gostar do meu cabelo assim, eu sinto muito. Oi, Yasmin Nascimento, meu amor. Tudo bem? Verdade. Gente, o Davi ama a água e quando ele entra na piscina, ele simplesmente não quer sair. Então a gente colocou ele na natação. Quando ele não tá com nenhum probleminha gastrointestinal para não vazar nada na piscina, né? Pelo amor de Deus, a gente leva ele brinca bastante. Depois da aula eu ainda fico com ele lá brincando um pouquinho. E ele ama demais. Então, todo lugar que eu vou que tem água, o Davi está presente. Então, eu tomo muito cuidado com qualquer corpo d'água que tenha, que eles podem se afogar fácil, né? Então, eu fico sempre perto, não deixo só de jeito nenhum. Mas é isso, eu espero que vocês gostem dos filmes, tá? Eu sei que tem muitos outros, tem muitas séries legais também. Quem gostar muito de série pode ver uma que eu gosto muito, que é Atypical. Eu gosto muito dessa série, é uma série bem interessante, né? Que é sobre uma família toda também, não aborda só um personagem, aborda toda a família. E eu prefiro assistir coisas que tem a família toda. Tem o Pequeno Sheldon também, que é uma série de um menino autista pequeno também, que também tem a família, envolve toda a família, e eu prefiro assistir coisas assim, que já tem um contexto familiar, para que eu me inspire. Pessoa maravilhosa, tudo pelo Davi. Ai, menina, não sou tão maravilhosa assim não, viu? Às vezes eu sou meio birrentinha. Mas, assim, eu tento não falar e não pensar assim, de que eu faço tudo pelo Davi, sabe? Eu acho que eu faço tudo pela família toda, e todo mundo aqui faz tudo por todos nós. Então, a gente é um conjunto, e que eu acho mais vantajoso abrir mão de coisas pra mim e investir na família toda. Porque, ó, se eu ficar nervosa, eu não vou ficar nervosa só com o Davi. O meu marido vai ficar nervoso comigo porque eu estou nervosa com o Davi. Minha filha vai ficar nervosa comigo porque eu estou nervosa com o Davi. O Davi vai ficar nervoso com o vô porque o vô tá nervoso comigo. Então, assim, a casa toda desanda, sabe? Não é só a mãe, só a avó que tem que cuidar de tudo. Todo mundo aqui em casa participa de alguma forma. Mas como eu sou quem tô lidando ali na lida mesmo do dia a dia, de correr com isso, correr com aquilo, porque as outras pessoas da casa têm algumas funções, assim, estruturadas que eu ainda não estou fazendo isso no momento, tipo trabalhar, estudar, sabe? Eu ainda não estou fazendo isso com horário marcado. Eu fico mais na correria com o Davi. Mas eu vou falar uma coisa pra você. A melhor coisa que tem é você se dedicar a cuidar de uma pessoa assim, né? Com as necessidades que ela tem. Porque o tanto de coisa que você aprende, além de você estar ajudando a pessoa que não consegue ainda fazer aquilo que ele precisa sozinho, você fica outra pessoa, tá? Eu hoje gosto muito mais de mim agora, né? Que sou vó, que cortei cabelo, que uso roupa mais fechada e não uso mais salto, só sapatênis e tênis para poder correr atrás dele. Eu gosto mais dessa minha versão, tá? E eu sou assim desse jeito, meio malucadinha mesmo, tá bom? Falo uma coisa, falo outra e vou vivendo assim. E eu espero que você fique bem também com a sua pequena, que todos vocês que têm crianças autistas tenham um discernimento de que a criança não está fazendo de propósito as coisas e vão atrás mesmo de ajuda para que eles fiquem bem e vocês, consequentemente, ficam bem também. Quando a família fica bem, fica tudo bem, tá? Então é isso. Obrigada aí muito. Ele é fofo demais. Ele é muito fofo. Às vezes eu falo, ah, esse é o meu neto Davi, ele é maravilhoso. Então, assim, as pessoas olham pra mim e pensam, mas o que é uma criança autista, que não fala, né? Que não faz isso, que não faz aquilo que tem de maravilhoso? É só você conviver com a criança. Que as dificuldades dele fica mais pro externo, sabe? Nós, família, a gente consegue lidar com a criança, consegue lidar bem com a criança, a gente consegue se entender, né? Mas o externo é que fica difícil. Então, vem escola, aí vem natação, aí vem as crianças, né, dos lugares onde você vai, aí vem aquilo de que é direito, a outra pessoa não quer que seja direito, e começa aquela coisa toda, o que sobrecarrega um pouco a gente, mas eu tento não me influenciar muito por isso, então eu fico mais do lado dele, independente de qualquer coisa. Ah, ele é incrível mesmo, né, Mi?
Gente, essa Yasmin, ela é muito puxa-saco minha, tá? Deve ser porque eu sou puxa-saco dela também. A gente se conhece pessoalmente. E ela que é incrível, assim, também, tá? Quando eu tô com o Davi, ela simplesmente parece que o Davi nasceu lá com ela. De tão leve que ela é, tão maravilhosa que ela é, né? Então, lá na Bahia, eu sou de lá, né? Então, eu consigo é, discriminar, assim, logo de cara, quem eu vou ter trabalho e quem eu não vou ter trabalho com o Davi, né? E eu prefiro ficar com a parte que eu não vou ter trabalho, porque eu tô sempre com ele. Então, a parte que eu não vou ter trabalho já me poupa de falar coisas que ele vai ouvir, que ele vai se chatear, que vai me chatear, que eu vou construir aquela coisa ruim sobre aquela pessoa. E eu prefiro que a pessoa acompanhe um pouco de longe para ver se vai se adaptando com a ideia de que onde eu estiver, o Davi vai estar, né? E que eu não vou abrir mão dele. Ai, vem, mas deixa o Davi aí. Não. Eu vou, porque o Davi precisa aprender tal coisa. Se eu levar o Davi vai aprender isso, vai aprender aquilo, vai aprender aquilo. Então, dependendo do lugar, eu prefiro ir com ele, prefiro levar. Ele é um príncipe mesmo, Yasmin. Lindeza. Pessoal, então é isso. Boa noite. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta. É domingo, a gente está de folga, né? Mas eu vou continuar fazendo diariamente as lives, porque isso está sendo uma experiência muito legal. Eu estou gostando bastante. E o pessoal fora tá me dando bastante devolutiva, né? Umas devolutivas construtivas para que eu melhore cada vez mais. E eu agradeço, tá bom? Um beijo a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Você nem veio dar tchau, príncipe. Você não veio dar tchau.